Canal Cybercontos apresenta Eu, Robô, de Isaac Asimov. Andando em Círculos. Conto escrito em 1941. Um dos ditados favoritos de Gregory Powell era: nada se ganha com excitação. Assim sendo, quando Mike Donovan desceu as escadas aos pulos, correndo para ele, com os cabelos vermelhos molhados de suor, Powell franziu a testa. Que houve? Indagou. Quebrou uma unha. Rosnou Donovan, irritado. Que esteve fazendo nos níveis inferiores o dia inteiro? Respirando fundamente, explodiu. Speed não voltou. Os olhos de Powell se arregalaram momentaneamente, e ele parou nos degraus. Então, recobrou-se e continuou a subir. Não falou até chegarem ao patamar superior. Afinal, Mandou que ele fosse buscar o selênio. Mandei. Há quanto tempo ele saiu? Faz 5 horas. silêncio. Era uma situação dos diabos. Estavam em Mercúrio exatamente há 12 horas, e já se encontravam metidos em dificuldades até o nariz. Em dificuldades da pior espécie. Mercúrio era, havia muito, o planeta azarado do sistema solar, mas agora a coisa parecia estar indo longe demais, mesmo para um azar. Comece do princípio. Disse Powell. Vamos ver isso direito. Entraram na sala de rádio, com o seu equipamento subitamente obsoleto, que não fora tocado desde 10 anos antes de eles chegarem. Tecnologicamente falando, mesmo 10 anos eram um longo período de tempo. Bastava comparar Speed com o tipo de robôs que haviam estado em Mercúrio 10 anos antes. Por outro lado, atualmente os progressos no campo da robótica eram tremendos. Powell tocou cuidadosamente uma superfície metálica ainda brilhante. A aparência de desuso que pairava na sala, e na estação inteira, era deprimente. Donovan deve ter sentido a mesma coisa. Começou. Tentei localizá-lo pelo rádio, mas foi inútil. O rádio de nada serve no lado iluminado de Mercúrio, pelo menos, não além de 3 quilômetros. Esta foi uma das razões pelas quais a primeira expedição fracassou. E ainda levaremos semanas para instalar o equipamento de ultra-ondas. Deixe isso de lado. O que conseguiu? Localizei o sinal de um corpo não organizado na onda curta. De nada serviu, exceto para marcar sua posição. Consegui acompanhar seu deslocamento durante 2 horas e marquei o itinerário no mapa. Tirou do bolso um pedaço quadrado de pergaminho amarelado, relíquia da fracassada primeira expedição, e colocou-o em cima da mesa com violência, alisando-o com a palma da mão. Powell, com os braços cruzados sobre o peito, observava a distância. O lápis de Donovan apontava nervosamente. A cruz vermelha é o poço de selênio. Você mesmo marcou. Qual deles? Interrompeu Powell. McDougall localizou 3 para nós, antes de partir. Enviei Speed ao mais próximo, naturalmente. Fica a 28 quilômetros. Mas que diferença faz? Indagou Donovan com voz tensa. Os pontos feitos a lápis marcam a posição de Speed. Pela primeira vez, a pose artificial de Powell foi abalada e seus dedos se lançaram em direção ao mapa. Está falando sério. É impossível. Aí está! Grunhiu Donovan. Os pequenos pontos que marcavam a posição formavam aproximadamente um círculo em torno da cruz vermelha, que assinalava o poço de selênio. Os dedos de Powell subiram para seu bigode castanho, sinal infalível de ansiedade. Donovan acrescentou. Nas 2 horas em que o acompanhei pela onda curta, ele circundou o maldito poço 4 vezes. Parece-me que continuará assim para sempre. Compreende a situação em que estamos. Powell ergueu ligeiramente os olhos, mantendo-se calado. Oh sim, ele compreendia a situação em que estavam. Solucionava-se simplesmente através de um silogismo.
As camadas de fotocélulas que constituíam a única proteção entre eles e todo o poder do monstruoso Sol de Mercúrio estavam irremediavelmente avariadas. A única coisa que poderia salvá-los era o selênio. A única coisa que poderia ir buscar selênio era Speed. Se Speed não voltas, se não haveria selênio. Se não houvesse selênio, não haveria camadas de fotocélulas. Sem camadas de fotocélulas, bem, a morte em forno brando é um dos piores meios de despedir-se da vida. Donovan esfregou raivosamente o cabelo ruivo e expressou-se com amargura. Seremos os palhaços do sistema solar, Greg. Como tudo pôde dar errado tão cedo? A grande dupla Powell e Donovan é enviada a Mercúrio para fazer um relatório sobre a viabilidade de reabrir a estação mineira do lado iluminado com novas técnicas e robôs modernos, e arruinamos tudo no primeiro dia. Além disso, uma tarefa pura, mente de rotina. Jamais suportaremos as zombarias. Talvez nem seja necessário suportarmos. Replicou Powell tranquilamente. Se não fizermos alguma coisa bem depressa, não precisaremos suportar coisa alguma exceto a morte. Não seja estúpido. Se está achando graça, fique sabendo que não estou. Foi um crime mandar-nos aqui com um único robô. E a brilhante ideia de que poderíamos cuidar sozinhos das camadas de fotocélulas foi sua. Ora, não seja injusto. Foi uma decisão mútua e você o sabe muito bem. Tudo o que precisávamos era 1 quilo de selênio, uma placa de elétrodos chilhada e 3 horas de trabalho, e sabemos que há poços de selênio espalhados por todo o lado iluminado de Mercúrio. O espectro, refletor de McDougall localizou 3 deles para nós em apenas 5 minutos, não é? Que diabo! Não podíamos esperar pela próxima conjunção. Bem, que vamos fazer? Sei que você tem alguma ideia, Powell. Do contrário, não estaria tão calmo. Não é mais herói do que eu. Vamos, desembuche. Não podemos ir procurar Speed não no lado iluminado. Mesmo os novos trajes isoladores não duram, riam mais que 20 minutos sob o calor direto do sol. Mas você conhece o velho ditado, mande um robô para pegar outro robô. Ouça, Mike, talvez as coisas não estejam tão mal quanto parece. Temos 6 robôs nos níveis inferiores. Poderão servir-nos, se funcionarem. Se funcionarem. Um súbito brilho de esperança surgiu nos olhos de Mike Donovan. Refere-se aos 6 robôs da primeira estação. Tem certeza? Talvez sejam máquinas subrobóticas. Você bem sabe que 10 anos é um longo período no que se refere a máquinas do tipo robô. Não. São realmente robôs. Passei o dia inteiro com eles e tenho a certeza. Possuem cérebros positrônicos, embora primitivos, naturalmente. Colocando o mapa no bolso, acrescentou. Vamos descer. Os 6 robôs encontravam-se no nível mais inferior, rodeados por caixotes mofados, de conteúdo desconhecido. Eram grandes, extremamente grandes, e embora estivessem sentados no chão, com as pernas esticadas para frente, suas cabeças se encontravam a uma altura superior a 2 metros. Donovan soltou um assovio. Olhe só o tamanho deles. A circunferência do peito deve ter 3 metros. É porque são equipados com as velhas engrenagens MC-DUF. Examinei o interior deles, o aparelho mais frágil que já se viu. Ligou-os. Não. Não havia motivo. Mas não creio que haja algo de errado com eles. Até o diafragma se encontra em estado razoável. Talvez possam falar. Enquanto falava, desaparafusou a placa do peito do robô mais próximo e inseriu a esfera de 2 polegadas de diâmetro, que continha a minúscula centelha de energia atômica que dava vida aos robôs. Houve alguma dificuldade para instalá-la, mas Powell acabou conseguindo e tornou a colocar a placa do peito, trabalhando laboriosamente. Os controles de rádio dos modelos mais modernos eram desconhecidos 10 anos antes. A seguir, passou a trabalhar nos outros 5 robôs. Donovan comentou, inquieto. Não se moveram. Não receberam ordens para fazê-lo, replicou Powell, lacônico. Voltando ao primeiro da fila, bateu-lhe no peito.
Robô, você está me ouvindo? A cabeça do monstro metálico moveu-se lentamente e seus olhos se fixaram em Powell. Então, em voz áspera e esganiçada, semelhante ao som de um fonógrafo primitivo, ele respondeu: Sim, amo. Powell sorriu para Donovan, um sorriso desprovido de humor. Ouviu isso? Foi fabricado na época dos primeiros robôs falantes, quando tudo indicava que o uso de robô na Terra seria proibido. Os fabricantes, procurando lutar contra a medida, incutiam um complexo de escravos nas malditas máquinas. Mas não adiantou. Murmurou Donovan. Não, mas, mesmo assim, eles tentaram. Voltando-se mais uma vez para o robô, Powell ordenou. Levante-se! O robô levantou-se vagarosamente e Donovan ergueu a cabeça, soltando outro assovio. Powell indagou. Pode ir à superfície e enfrentar a luz do sol. Houve um intervalo, enquanto o cérebro vagaroso do robô funcionava. Então ele respondeu. Sim, amo. Ótimo. Sabe o que é 1 quilômetro? Outro intervalo e outra resposta vagarosa. Sim, amo. Então, vamos levá-lo à superfície e indicar-lhe uma direção. Você andará 28 quilômetros e, em algum lugar daquela região, encontrará outro robô, menor do que você. Está compreendendo? Sim, amo. Ao encontrar o tal robô, ordene-lhe que volte para cá. Se ele não quiser obedecer, traga-o à fossa. Donovan segurou Powell pela manga. Por que não mandá-lo pegar logo o selênio? Porque quero Speed de volta, idiota. Quero saber o que eu vi de errado com ele. Virando-se para o robô. Muito bem. Siga-me. O robô permaneceu imóvel e disse. Perdão, amo, mas não posso. Primeiro, o senhor precisa montar. Baixar os braços e seus dedos desajeitados se laçaram. Powell arregalou os olhos, levando a mão ao bigode. Ó. Os olhos de Donovan quase saltaram das órbitas. Precisa montar nele. Como um cavalo. Creio que essa é a ideia. Mas não sei por que motivo. Não compreendo. Oh, sim, já sei. Como lhe disse, naquela época os fabricantes punham ênfase na segurança de lidar com robô. Evidentemente, procuraram incutir essa noção de segurança fabricando robôs que não pudessem mover-se sem um homem montado às suas costas. Que fazemos, agora? É o que estive pensando. Não podemos ir à superfície, com o robô ou sem ele. Oh, com os diabos. De repente, estalou os dedos, excitado. Empreste-me o mapa. Não foi à toa que o estudei durante 2 horas. Estamos numa estação mineira. Por que não usamos os túneis? No mapa, a estação mineira era representada por um círculo negro. Linhas pontilhadas representavam os túneis que partiam dela, formando uma espécie de teia de aranha. Donovan estudou a explicação das legendas na base do mapa. Olhe, os pequenos pontos pretos são saídas para a superfície e há um situado a cerca de 5 quilômetros do poço de selênio. Há um número aqui, ora. Por que não escreveram com letra maior? 13. Se os robôs souberem andar por aqui. Powell fez a pergunta ao robô que respondeu. Sim, amo. Vá buscar seu traje isolador. Disse Powell a Donovan com evidente satisfação. Era a primeira vez que qualquer um deles usava os trajes isoladores, coisa que jamais haviam esperado fazer quando chegaram a Mercúrio e tentaram mover os membros, com uma sensação desconfortável. O traje isolador era muito mais volumoso e feio do que o traje espacial normal. No cômputo geral, porém, era consideravelmente mais leve, por ser de construção inteiramente não metálica, composto de plástico resistente ao calor e camadas de fibra tratada quimicamente, além de ser equipado com um aparelho desidratante para manter o ar absolutamente seco. O traje isolador podia resistir à temperatura do Sol em Mercúrio durante 20 minutos. Talvez 5 ou 10 minutos mais, sem chegar a matar o ocupante. As mãos do robô continuavam a formar um estribo, e ele não demonstrou a menor surpresa diante da grotesca figura na qual Powell havia se convertido.
A voz de Powell, tornada áspera pelo rádio do traje isolador, indagou. Está pronto para levar-nos até a saída 13? Sim, amo. Ótimo, pensou Powell. Os robôs podiam não ter controle pelo rádio, mas, pelo menos, estavam equipados para a radiorecepção. Monte em qualquer um deles, Mike disse ele a Donovan. Colocou o pé no estribo improvisado e alçou-se. Verificou que a posição era confortável. As costas do robô eram obviamente de conformação adequada, com um sulco raso de cada lado para as coxas do ginete. E as orelhas alongadas tinham uma função evidente. Powell pegou as orelhas e torceu a cabeça do robô. Este se voltou pesadamente. Vá na frente, MC Duff. Mas não se sentia muito alegre. Os gigantescos robôs moviam-se vagarosamente com precisão mecânica. Atravessaram a porta, cuja parte superior ficava a pouco mais de 30 centímetros de suas cabeças, de modo que os dois homens foram obrigados a abaixar-se apressadamente. Seguiram por um corredor estreito, onde seus passos vagarosos ecoavam monotonamente. Passaram pelo compartimento estanque. O túnel comprido e sem ar, que se estendia diante deles até tornar-se um mero ponto à distância, fez com que Powell ficasse deveras impressionado com a magnitude da obra realizada pela primeira expedição, contando apenas com robôs elementares, tendo de enfrentar todas as dificuldades que afrontam os pioneiros em sua primeira exploração. Podiam ter fracassado, mas seu fracasso era muito superior à média dos sucessos do sistema solar. Os robôs prosseguiram com uma velocidade que jamais variava e passos que nunca aumentavam. Powell comentou. Repare que estes túneis possuem uma iluminação brilhante e que a temperatura é normal, igual à da Terra. Provavelmente, isto vem acontecendo durante todo o período de 10 anos em que a mina permaneceu vazia. Como é possível? Energia barata, a mais barata do sistema solar, energia do Sol. E, como sabe, em Mercúrio a força do Sol é uma coisa. Por esse motivo, a estação mineira foi instalada no lado iluminado, ao invés de sê-lo na face escura, ou à sombra de uma montanha. Na realidade, ela não passa de um gigantesco conversor de calor. O calor é transformado em eletricidade, luz, trabalho mecânico e tudo o mais, de tal forma, a luz do Sol fornece toda a energia, num processo simultâneo, serve para refrigerar a estação. Escute. Tudo isto é muito instrutivo, mas importa-se em mudar de assunto. Acontece que essa conversão de energia da qual você fala realiza, dá principalmente pelas camadas de fotocélulas e, no momento, o tema é um tanto delicado para mim. Powell soltou um grunhido. Quando Donovan quebrou o silêncio resultante de sua interpelação, foi para mudar completamente de assunto. Escute, Dreg. Afinal, que diabo houve com o Speed? Não consigo entender. Não era fácil sacudir os ombros num traje isolador, mas Powell tentou, assim mesmo. Não sei, Mike. Como você sabe, ele estava perfeitamente adaptado ao meio ambiente de Mercúrio. O calor não o afeta e ele foi construído para funcionar com a força de gravidade diminuta no terreno acidentado. É a prova de defeitos ou, pelo menos, deveria ser. Fez novo silêncio, desta feita prolongado. Amo, chegamos. Disse o robô. Murmurou Powell, arrancado de suas reflexões. Bem, leve-nos para fora daqui, para a superfície. Entraram numa minúscula subestação, vazia, sem ar, em ruínas. Donovan utilizou o facho de sua lanterna portátil para inspecionar um buraco de bordos irregulares na parte superior de uma das paredes. Acha que foi um meteorito? Indagou. Powell sacudiu os ombros. Não interessa. Ao diabo com isso. Vamos sair daqui. Um alto penhasco negro de rocha de basalto cortava a luz solar, e eles se viram mergulhados na profunda sombra noturna do mundo, sem ar que os rodeava. A sombra se estendia diante deles, terminava abruptamente, como se cortada a faca, dando lugar a um brilho quase insuportável de luz branca, que se refletia de uma miríade de cristais que recobriam o solo rochoso. Espaço! Exclamou Donovan, espantado.
Parece neve. E parecia mesmo. O olhar de Powell percorreu o brilho de Mercúrio até o horizonte, e ele franziu a testa. O fulgor era esfuziante. Deve tratar-se de uma área fora do comum. O ablego geral de Mercúrio é baixo, e a maior parte do solo é constituída de pedra pome cinzenta. Algo semelhante à Lua, sabe? Lindo, não é? Sentia-se grato pelos filtros de luz nos visores de seus trajes. Lindo ou não, olhar para a luz do sol através de vidro comum provocaria cegueira dentro de meio minuto. Donovan consultou o termômetro de pulso. Com os diabos. A temperatura é 80 graus centígrados. Powell examinou seu próprio termômetro e comentou. Um pouco alta. Atmosfera, como sabe? Em Mercúrio. Ficou maluco. Na realidade, Mercúrio não é inteiramente desprovido de ar. Explicou Powell, distraidamente, enquanto ajeitava os encaixes do binóculo em seu visor, tarefa que era prejudicada pelas grossas luvas do traje isolador. Existe uma tênue exalação que se mantém junto à superfície, vapores dos elementos mais voláteis e compostos suficientemente pesados para que a gravidade de Mercúrio os retenha: selênio, iodine, mercúrio, galho, potássio, bismuto, óxidos voláteis. Os vapores se concentram nas regiões sombrias e condensam-se, emitindo calor. É uma espécie de destilaria gigantesca. Na verdade, se você usar a lanterna, provavelmente verificará que o lado do penhasco está coberto com um mofo de enxofre, ou, digamos, orvalho de mercúrio, mas não interessa. Nossos trajes podem aguentar indefinidamente uns simples 80 graus. Powell terminara de ajustar o binóculo e parecia ter os olhos salientes, como uma lesma. Donovan observou-o atentamente. Vê alguma coisa? O outro não respondeu imediatamente. Quando fez, foi em tom ansioso e pensativo. Há um ponto escuro no horizonte que poderia ser o poço de selênio. Pelo menos, é no lugar certo. Mas não vejo Speed. Powell ergueu-se instintivamente, na ânsia de ver melhor, até que ficou em pé, com pouca firmeza, nos ombros do robô. Com os pés afastados, os olhos atentos, disse. Acho. Sim, é mesmo ele. Está vindo para cá. Donovan olhou na direção apontada pelo dedo de Powell. Embora não estivesse de binóculo, percebeu um minúsculo ponto negro que se movia, em contraste com o branco fulgor do solo cristalino. Já o vejo. Berrou Donovan. Vamos. Powell retornará à posição anterior, nas costas do robô. Bateu no enorme peito metálico. Vamos indo. Upa. Berrou Donovan, cutucando com os calcanhares em seu robô, como se usasse esporas. Os robôs partiram. As batidas regulares de seus passos eram inaudíveis no ambiente sem ar, pois o tecido não metálico dos trajes isoladores não transmitia sons. Havia apenas uma vibração rítmica, aquém do limite da audição. Mais depressa. Berrou Donovan, mas o ritmo não se alterou. Não adianta. Estas latas velhas só podem desenvolver uma velocidade. Acha que são equipados com flexores seletivos. Saíram da zona de sombra e a luz solar caiu sobre eles como um jato branco, líquido e fervente. Donovan encolheu-se involuntariamente. Puxa! É imaginação. Ou estou sentindo calor? Ainda vai sentir mais. Foi a sombria resposta. Mantenha-se de olho em Speed. O robô SPD-13 já estava bastante perto para ser visto em detalhe. Seu corpo gracioso e aerodinâmico lançava reflexos brilhantes, enquanto ele galopava com rapidez e agilidade através do terreno acidentado. Obviamente, seu nome era derivado das iniciais de sua série de fabricação, mas era adequado, pois os modelos SPD achavam-se entre os mais velozes robôs produzidos pela US Robôs e Homens Mecânicos. Ei, Speed! Gritou Donovan, acenando com a mão. Speed! Berrou Powell. Venha cá! A distância entre os homens e o robô errante diminuía sensivelmente.
mais pelos esforços de Speed do que pelo vagaroso caminhar das obsoletas montadas de Donovan e Powell. Estavam bastante perto para perceber que o andar de Speed apresentava um curioso cambalear de um lado para outro. Então, quando Powell acenou outra vez e colocou potência máxima em seu radioemissor compacto, preparando-se para gritar outra vez, Speed ergueu a cabeça e avistou-os. O robô estacou e ficou imóvel por um momento, apenas balançando quase imperceptivelmente, como se impulsionado por leve vento. Powell gritou: Muito bem, Speed. Vem até aqui, rapaz. A voz metálica de Speed soou pela primeira vez nos fones de Powell. Ora, bolas, vamos brincar. Eu pego você e você me pega. Amor nenhum pode cortar nossa faca em dois. Eu sou Bombonzinho, o doce Bombonzinho. Viva! Girando nos calcanhares, partiu velozmente na direção de onde viera, com uma fúria que levantava jatos de poeira. Suas últimas palavras, quando ele já ia longe, foram: Havia uma florzinha perto de um grande carvalho. Foram seguidas por um curioso estalido metálico que poderia ser o equivalente robótico de um soluço. Donovan disse, desanimado: Onde foi que ele aprendeu essas besteiras? E, Greg, será que ele está embriagado? Se você não me dissesse, eu jamais teria imaginado. Foi a amarga resposta. Vamos voltar para o penhasco. Estou assando. Foi Powell quem quebrou o desesperado silêncio. Em primeiro lugar, Speed não está embriagado, pelo menos, não no sentido humano do termo, pois ele é um robô e robôs não se embriagam. Todavia, há algo errado com ele, que equivale à embriaguez em um robô. Para mim, ele está bêbado. Declarou Donovan com ênfase. Só sei que ele pensa que estamos brincando. E não estamos. É uma questão de vida ou de uma morte horrível. Está certo. Não me afobe. Um robô é apenas um robô. Quando descobrimos o que há de errado com ele, poderemos consertá-lo e prosseguir. Quando? Disse Donovan, em tom azedo. Powell preferiu ignorá-lo. Speed é perfeitamente adaptado ao ambiente normal de Mercúrio. Mas esta região E fez um amplo gesto com o braço. é nitidamente anormal. Eis aí nossa pista. De onde vêm esses cristais? Podem ter se formado de algum líquido que se resfriou lentamente, mas onde haveria um líquido tão quente que poderia resfriar-se com o calor solar em Mercúrio? Ação vulcânica. Sugeriu imediatamente Donovan. Powell contraiu os músculos. Ideias de crianças. Murmurou de modo estranho, permanecendo completamente imóvel por 5 minutos. Afinal disse: Ouça, Mike, o que falou você Speed quando mandou buscar selênio? Donovan ficou surpreso. Com os diabos. Não sei. Mandei-o apenas buscá-lo. Sim, eu sei. Mas como? Tente lembrar-se das palavras exatas. Eu bem disse, Speed, precisamos de algum selênio. Pode consegui-lo num lugar assim assim. Vá buscá-la. Isso foi tudo. O que mais queria você que eu dissesse? Não colocou urgência na ordem, colocou. Para quê? Era pura rotina. Powell suspirou. Bem, agora não adianta, mas estamos numa bela encrenca. Desmontara do robô e estava sentado, com as costas apoiadas no penhasco. Donovan juntou-se a ele e passou o braço pelo seu. À distância, a fulgurante luz solar parecia esperá-los, como um gato espera pelo rato à saída do buraco. Ao lado deles, os dois gigantescos robôs estavam invisíveis, exceto pelo vermelho opaco de seus olhos fotoelétricos, que fitavam os dois homens sem piscar ou desviar-se, completamente despreocupados. Despreocupados. Tanto quanto o venenoso planeta Mercúrio, tão grande em azar quanto pequeno em tamanho. A voz tensa de Powell veio pelo rádio, soando aos ouvidos de Donovan. Bem, escute. Vamos começar pelas 3 leis fundamentais das regras da robótica. As 3 regras que estão mais profundamente incutidas no cérebro positrônico de um robô. No escuro, seus dedos inovados enumeravam cada uma delas. Termos. 1. Um robô não pode ferir um ser humano,
ou por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Certo. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E 3. Um robô deve proteger sua própria existência enquanto tal proteção não entrar em conflito com a primeira ou segunda leis. Certo. E daí? Onde chegamos? Exatamente a explicação. O conflito entre as VA e as regras é solucionado pelos diferentes potenciais positrônicos existentes no cérebro do robô. Digamos que um robô está caminhando para o perigo e sabe disso. O potencial automático controlado pela regra 3 fala voltar. Mas suponhamos que você ordene que ele caminhe para o perigo. Neste caso, a regra 2 coloca em funcionamento um potencial mais alto do que o anterior e o robô cumpre a ordem, com o risco de sua própria existência. Sim, eu sei. E daí? Consideremos o caso de Speed. Speed é um dos modelos mais modernos, altamente especializado e tão caro quanto um encouraçado. Não deve ser destruído levianamente. E daí? E daí, sua obediência à regra 3 foi reforçada. Por falar nisso, o detalhe foi mencionado nos primeiros manuais a respeito dos modelos SPD, de modo que sua alergia ao perigo é desusadamente elevada. Ao mesmo tempo, quando você mandou buscar selênio, deu-lhe a ordem com naturalidade, sem ênfase especial, de modo que a regulagem do potencial da regra 2 foi um tanto fraca. Espere, calma, estou apenas citando fatos. Está bem, prossiga. Creio que entendo. Compreende como funciona, não é? Existe alguma espécie de perigo, cujo centro está localizado no poço de selênio. Aumenta quando o Speed se aproxima, a determinada distância do poço, o potencial da regra 3, que já é desusadamente elevado, equilibra exatamente o potencial da regra 2, que é relativamente fraco. Donovan ergueu-se, excitado. Ele fica em equilíbrio. Compreendo. A regra 3 o impele de volta, e a regra 2 o empurra para diante. Então, ele segue um círculo em volta do poço de selênio, permanecendo na rota desenhada por todos os pontos de equilíbrio potencial. E a menos que façamos alguma coisa, continuará naquele círculo para sempre fazendo-nos correr a roda. Em seguida, mais pensativo, acrescentou: Esse é o motivo que o torna embriagado. Em equilíbrio potencial, a metade dos circuitos positrônicos de seu cérebro está desregulada. Não sou especialista em robôs, mas o fato me parece óbvio. Speed provavelmente perdeu o controle das partes de seu mecanismo voluntário correspondentes às de um ser humano embriagado. Muito bonito. Mas qual é o perigo? Se soubéssemos do que ele está fugindo. Você fez a sugestão, ação vulcânica. Em algum lugar bem próximo ao poço de selênio deve existir um vazamento de gás proveniente das entranhas de mercúrio. Dióxido de enxofre, dióxido de carbono e, certamente, monóxido de carbono. Em grande quantidade e a esta temperatura. Donovan engoliu em seco, audivelmente. Monóxido de carbono com ferro produz o volátil carbonil de ferro. Powell acrescentou: E um robô é constituído essencialmente de ferro. Então, em tom mais sombrio: Não existe nada como uma dedução. Determinamos todos os dados do problema, exceto a solução. Não podemos ir buscar o selênio, continua longe demais. Não podemos enviar estes robôs cavalos, porque não sabem ir sozinhos. Por outro lado, não conseguem andar com a rapidez suficiente para evitar que fritemos ao sol. E não podemos pegar Speed porque o imbecil pensa que estamos brincando e é capaz de correr a 100 km por hora, contra os 7 de nossos robôs. Donovan sugeriu, indeciso: Se um de nós for buscar o selênio e morrer frito, ainda restará o outro. Sim. Seria o mais terno dos sacrifícios, só que aquele que fosse não estaria em condições de dar ordens ao chegar ao poço de selênio e não acredito que estes robôs sejam capazes de retornar até aqui sem alguém que lhes dê as ordens necessárias. Solucione isso. Estamos a 3,5 ou 4 quilômetros do poço de selênio. 3,5, digamos. O robô caminha a 7 km por hora. E podemos durar apenas 20 minutos em nossos trajes isoladores. Lembre-se de que não é apenas o calor. Aqui, a radiação solar na faixa ultravioleta e abaixo dela é veneno. Ficam faltando 10 minutos. O que equivale a dizer,
Uma eternidade. E tem mais uma coisa. Para que o potencial da regra 3 tenha detido Speed, deve haver uma apreciável quantidade de monóxido de carbono na atmosfera de vapores metálicos, causando, consequentemente, uma considerável ação corrosiva. Há horas em que Speed está exposto. Como poderemos saber, por exemplo, se uma junta de joelho não vai quebrar e deixá-lo imprestável? Portanto, não é apenas uma questão de pensar, precisamos pensar depressa. Um silêncio profundo, desanimado, úmido e escuro. Foi Donovan quem o quebrou com a voz trêmula, embora procurasse dissimular a emoção. Enquanto não conseguirmos aumentar o potencial da regra 2, dando-lhe novas ordens, por que não podemos agir ao contrário? Se aumentarmos o perigo, reforçaremos o potencial da regra 3, obrigando-o a voltar. O visor de Powell voltou-se para Donovan, numa indagação silenciosa. Escute. Veio a cautelosa explicação. Tudo o que precisamos fazer para arrancar Speed do impasse é aumentar a concentração de monóxido de carbono nas proximidades dele. Bem, na estação existe um completo laboratório de análises. Claro, é uma estação mineira. Muito bem. Deve haver quilos de ácido oxálico para as precipitações de cálcio. Com os diabos. Mike, você é um gênio. Nem tanto trata-se apenas de lembrar que o ácido oxálico, quando aquecido, decompõe-se em dióxido de carbono, água e o nosso almejado monóxido de carbono. É química colegial, como sabe. Powell ergueu-se e atraiu a atenção de um dos monstruosos robôs pelo simples expediente de dar-lhe uma palmada na coxa. Ei, Gritou. sabe jogar? Senhor. Não importa jogar. Replicou Powell, maldizendo o lento processo mental do robô. Apanhou um pedaço de cristal do tamanho aproximado de um tijolo. Pegue isto. Agora, jogue-o e acerte naquele trecho de cristais azulados logo depois daquela fissura irregular. Está vendo onde é? Donovan puxou-o pelo ombro. É longe demais, Greg. Fica quase a 800 metros. Cale-se. É uma combinação da fraca gravidade de Mercúrio e de um braço de aço. Observe só. Os olhos do robô mediam a distância com uma precisão maquinal estereoscópica. Seu braço ajustou-se ao peso do projétil e recuou. Na escuridão, os seus movimentos eram invisíveis, mas houve um súbito baque quando ele mudou de posição, usando o peso do corpo. Segundos após, o cristal surgiu na claridade. Não havendo resistência do ar para contê-lo ou desviá-lo de um lado para outro, seguiu uma trajetória perfeita e foi cair exatamente no centro da mancha azulada. Powell soltou um grito de prazer e berrou. Vamos buscar o ácido oxálico, Mike. Quando entraram na subestação arruinada no caminho de volta para os túneis, Donovan comentou sombriamente. Speed manteve-se no lado de cá do poço de selênio, desde que fomos procurá-lo. Você notou? Notei. Creio que ele quer brincar conosco. Bem, vamos arranjar-lhe uma boa brincadeira. Voltaram horas depois, com jarros de 3 litros contendo a substância branca. Seus rostos denotavam desânimo e preocupação. As camadas de fotocélulas deterioravam-se com mais rapidez do que parecia provável. Em silêncio, com sombria deliberação, os dois guiaram os robôs até a claridade, encaminhando-se para o ponto onde Speed os esperava. Speed galopou mansamente em direção a eles. Bem, estão de volta. Oba! Fiz uma pequena lista para o organista. Todos comem pimenta e lhe cospem na cara. Vamos cuspir algo na sua cara. Murmurou Donovan, acrescentando. Ele está maniando, Greg. Já percebi. Foi a resposta, em tom baixo e preocupado. O monóxido de carbono destruirá, se não agirmos depressa. Aproximavam-se cautelosamente, quase se arrastando, a fim de evitar que o robô, agora completamente irracional, tornasse a fugir. Powell ainda estava longe demais para ter certeza, mas era capaz de jurar que o alucinado Speed estava preparando um salto. Joguem. Ordenou ele. Contém até 3, comigo. 1, 2.
2 braços de aço recuaram e se lançaram simultaneamente para diante. 2 jarros de vidro partiram em trajetórias paralelas, brilhando como diamantes na claridade inacreditável do sol. Num par de pequenas explosões inaudíveis, atingiram o solo a retaguarda de Speed, estourando e fazendo com que o ácido oxálico voasse como poeira. Powell sabia que o ácido, exposto ao tremendo calor de mercúrio, deveria estar fervendo como soda dentro da água. Speed virou-se para observar e depois recuou vagarosamente. Pouco a pouco ganhou velocidade. Dentro de 15 segundos, corria em direção aos 2 homens com pulos inseguros. Powell não entendeu bem as palavras de Speed, embora julgasse ter ouvido algo como confissões de amor murmuradas em. Virou-se. Vamos voltar ao penhasco, Mike. Ele já ficou livre do impasse e passará a obedecer-nos. Estou ficando quente. Ao passo monótono de suas montadas, voltaram em direção à sombra. Somente quando chegaram a ela e a súbita frieza começou a aliviá-los, Donovan olhou para trás. Greg. Powell olhou e quase soltou um uivo. Speed movia-se vagarosamente, muito devagar, na direção errada. Estava voltando ao dilema e pouco a pouco ganhava velocidade. Através dos binóculos, parecia terrivelmente perto, e não obstante, sinistramente inalcançável. Donovan gritou, desesperado. Atrás dele. Esporeou seu robô, mas Powell chamou de volta. Não conseguirá alcançá-lo, Mike. Não adianta. Mexeu-se nervosamente nas costas do robô, cerrando os punhos em raivosa impotência. Por que diabo só vejo as coisas 5 segundos depois de tudo terminar? Perdemos horas, Mike. Precisamos mais ácido oxálico. Declarou teimosamente Donovan. A concentração não foi suficiente. Nem 7 toneladas bastariam. E não dispomos de tempo para buscá-la, mesmo que houvesse uma quantidade suficiente, pois o monóxido de carbono está devorando o Speed. Não está vendo o que é, Mike? Donovan replicou laconicamente. Não. Só conseguimos estabelecer novos equilíbrios. Quando criamos mais monóxido de carbono e aumentamos o potencial da regra 3, ele volta até alcançar novamente o equilíbrio. Quando o monóxido se espalhou, ele voltou, pois o equilíbrio foi restabelecido. Sua voz soava totalmente desanimada. O mesmo círculo vicioso. Podemos diminuir a regra 2 e aumentar a regra 3, mas não conseguiremos chegar a coisa alguma, apenas alteraremos a posição de equilíbrio. Precisamos ultrapassar ambas as regras. Então, fez com que seu robô se aproximasse do de Donovan, de modo que ambos ficaram frente a frente, sombras difusas na escuridão. Sussurrou. Mike. É o fim. Suponho que devemos voltar à estação, esperar que as camadas de fotocélulas se desfaçam por completo, trocar um aperto de mãos, tomar cianureto e morrer como cavaleiros. Soltou uma risada curta e amarga. Mike. Insistiu Powell, ansioso. Precisamos pegar Speed. Sei. Mike, continua existindo a regra 1. Já pensei nela antes, mas é um golpe desesperado. Donovan ergueu os olhos e sua voz pareceu mais animada. Estamos desesperados. Muito bem. De acordo com a regra 1, um robô não pode permitir, por omissão, que um ser humano sofra algum mal. As regras 2 e 3 não podem contrariá-la. Não podem, Mike. Mesmo quando o robô está meio maluco. Bem, ele está bêbado. Você sabe que está. É um risco necessário. Não importa. Que pretende fazer? Vou até lá, ver qual o resultado da regra 1. Se não conseguir quebrar o equilíbrio, bem, que diabo é agora ou daqui a 3 ou 4 dias? Espere, Greg. Também existem regras de comportamento humano. Não vou deixá-lo ir assim, sem mais nem menos. Invente um jogo, mas me dê também uma oportunidade. Está certo. O primeiro que disser o cubo de 14 vai. E quase de imediato. 2744. Donovan sentiu seu robô vacilar sob o súbito encontrão do robô de Powell. Quando se recobrou, Powell já estava na claridade.
Donovan abriu a boca para gritar, mas tornou a fechá-la. Obviamente, o maldito idiota calculara o cubo de 14 previamente de propósito. Era bem do seu jeito. O calor do sol estava maior do que nunca e Powell sentia uma enlouquecedora coceira ao longo da espinha. Podia ser imaginação, ou talvez a forte radiação já começasse a atravessar até mesmo o traje isolador. Speed o observava, sem uma só palavra de zombaria à guisa de cumprimento. Graças a Deus. Mas Powell não ousava aproximar-se demais. Estava a 300 metros de distância, quando Speed começou a recuar, passo a passo, cautelosamente. Powell parou. Pulou dos ombros do robô para o solo cristalino, provocando um leve baque, e erguendo uma pequena nuvem de minúsculos fragmentos de cristal avançou, sentindo o solo áspero e escorregadio sob seus passos. A diminuta força de gravidade causava-lhe dificuldade. Lançou um olhar para trás, vendo a negra sombra do penhasco e percebendo que viera longe demais para poder voltar, tanto sozinho quanto com a ajuda de seu antiquado robô. Agora, era Speed ou nada. A consciência do fato apertou-lhe o coração. A boa distância parou. Speed! Speed! O belo e moderno robô à sua frente hesitou e interrompeu seu movimento de recuo, mas logo o retomou. Powell tentou dar um tom de súplica à sua voz e se deu conta de que não precisava fingir para consegui-lo. Speed, preciso voltar à sombra, ou o sol me matará. É uma questão de vida ou morte, Speed. Preciso de você. Speed deu um passo à frente e estacou. Falou, mas Powell, ouvindo as palavras, soltou um gemido. Quando estás acordada com uma terrível dor de cabeça e não consegues dormir. O robô se interrompeu, mas, por algum motivo, Powell não conseguiu reprimir um impulso de murmurar. Tome um comprimido. O calor era terrível. Powell percebeu um movimento com o canto do olho. Virou-se. Estonteado pelo calor, seus olhos se esbugalharam de espanto, pois o monstruoso robô que ele cavalgara até ali estava avançando. Avançando em direção a ele sem que ninguém o montasse. E dizia: Perdão, amo. Não devo mover-me sem um homem nas costas, mas o amo está em perigo. Era óbvio, o potencial da regra acima de tudo. Mas ele não desejava aquela relíquia desajeitada, queria Speed. Afastou-se acenando freneticamente. Ordeno-lhe que se afaste. Ordeno-lhe que pare. Era totalmente inútil. Não podia derrotar o potencial da regra 1. O robô disse, estupidamente. Está em perigo, amo. Powell olhou desesperadamente em volta. Não conseguia ver com clareza. Seu cérebro parecia envolto em um torvelinho fervente. Seu hálito queimava, quando ele respirava e o solo estava coberto por radiação esfuziante. Chamou uma última vez, desesperado. Speed! Estou morrendo, desgraçado. Onde está, Speed? Preciso de você. Ainda recuava, cambaleante, procurando fugir ao gigantesco robô, que de nada lhe adiantava, quando sentiu dedos de aço em seus braços e ouviu uma voz metálica, preocupada. Com os diabos, chefe, o que está fazendo aqui? E o que estou eu fazendo aqui? Sinto-me tão confuso. Não faz mal. Replicou Powell, com voz enfraquecida. Levei-me para a sombra do penhasco, depressa. A última coisa que sentiu foi ser erguido no ar, com rapidez. Em seguida, o calor sufocante fê-lo desmaiar. Voltou a si com Donovan debruçado sobre ele, sorrindo ansiosamente. Como está, Greg? Bem. Onde está Speed? Aqui mesmo. Mandei-o a um dos poços de selênio desta vez, com ordem de trazer selênio de qualquer maneira. Ele voltou em 42 minutos e 3 segundos. Cronometrei-o. Ainda não parou de pedir desculpas pela brincadeira de pegar a que nos obrigou. Está com medo de chegar perto de você, porque você pode brigar com ele. Traga-o aqui, não foi culpa dele. Estendeu o braço, apertando a mão metálica de Speed. Está tudo bem, Speed. Então, virando-se para Donovan, acrescentou. Sabe, Mike, eu estava pensando. Sim. Bem,
E Powell esfregou o rosto, sentindo o ar deliciosamente fresco. Você sabe que quando aprontarmos tudo aqui e Speed tiver passado pelos testes práticos, vão mandar-nos para as estações espaciais. Não. Sim. Pelo menos, foi o que a velha Calvin me disse pouco antes de partirmos. E eu nada disse a respeito porque estava disposto a lutar contra a ideia. Lutar contra. Exclamou Donovan. Mas, Já sei. Agora, não me incômodo. 273 graus centígrados abaixo de zero. Será uma delícia, não acha? estação espacial, aqui vamos nós. Respondeu Donovan. Fim. Se inscreva no canal para mais histórias.